A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional de leitura bíblica, onde nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, um pouquinho cada dia e refletindo sobre o que Deus tem para nossas vidas. Eu queria convidar você já para que nós orássemos, para pedir para que Deus nos abençoe nesse devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Senhor, abençoa para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos não simplesmente ler um texto, mas para que nós possamos absorver a Tua vontade através do Teu Espírito em nossas vidas. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E nós já vamos começar lá em Êxodo, e lembrando que ontem nós vimos que Moisés estava descendo do monte com as tábuas que Deus deu para ele, com os mandamentos escritos, gravados. E nós começamos no capítulo 32, a partir desse momento. E diz o seguinte: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá? Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam para mim. Olha, já começa com um trecho interessante aqui. O povo, Moisés ficou em cima ficou no monte por 40 dias. Não foi um tempo muito grande, tudo bem, foi um mês e pouco, mas esse povo estava andando com Moisés já há mais de ano. E esse povo tinha visto diversas coisas fantásticas. Eles já tinham visto as pragas, eles tinham visto a nuvem que guiava eles de dia e de noite, eles tinham visto o mar se abrir, viram o mar se abrir e passar em seco, eles viram o mar derrotar, Deus, através do mar, derrotar os exércitos de Faraó. Eles estavam sendo sustentados por Deus com maná diariamente. E mesmo assim, mesmo vendo tudo isso que aconteceu, passou 40 dias e eles já queriam que Arão tomasse alguma providência, porque eles precisavam de um deuses. E eles ainda tinham conhecido Deus, porque eles acharam que Deus era simplesmente alguma coisa inventada por homens, e não um Deus que se revela para a humanidade. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós perdemos a paciência e nós queremos buscar Deus em coisas que não são a revelação de Deus. Nós tentamos encontrar Deus em pessoas, nós tentamos encontrar Deus em talvez outras religiões, nós tentamos encontrar Deus em nossos próprios pensamentos, em nossas próprias mentes, ao invés de ir para a revelação que Deus nos deu dele mesmo, que é a palavra de Deus. E de certo modo, a gente até pode talvez julgar esse povo dizendo que eles eram sem paciência, que eles não eram um povo fiel, mas às vezes nós não somos fiéis para com Deus. E às vezes nós colocamos outras coisas em nosso coração que não Deus. Diariamente a gente tem que pensar se Deus está em primeiro lugar em nossos corações. Porque aqui eles pediram para fazer deuses de ouro, deuses de metal, talvez uma imagem de metal, mas às vezes nós colocamos coisas que não são tão claramente consideradas como deuses. Às vezes nós colocamos nossas famílias, às vezes nós colocamos nosso trabalho, às vezes nós colocamos nossos amigos, às vezes nós colocamos o dinheiro. Tudo que entra em primeiro lugar no nosso coração, acima de Deus, faz com que nós estejamos da mesma maneira que esse povo estava aí no deserto, colocando algo acima de Deus. Às vezes por falta de paciência, às vezes por falta de conhecimento. Por isso é importante que nós busquemos conhecer cada dia mais a presença de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus para as nossas vidas, que se dá através da palavra escrita, a Bíblia. Verso 3. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro.
Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: Ó Israel, estes são seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus dele os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda essa terra que lhe prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Em seguida, Moisés se virou e desceu do monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obras de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: Parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu-o até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: O que esse povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: Quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: Todos que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e juntem-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um de vocês pegue sua espada e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: Hoje vocês se consagraram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível esse povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés:
Apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste que enviarias comigo. Declaraste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como outros saberão que o teu povo e eu contamos com teu favor. Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: Então, que me mostre tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você meu nome Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: Fique nessa rocha, perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Mateus 26, do 69 até o 27, 14. Enquanto isso, lembrando que Jesus tinha sido preso, levado ao Caifás, que foi o sacerdote, e Pedro estava seguindo ele. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou, dessa vez com juramento: Nem mesmo conheço esse homem.
disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: Você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Lembrando que os galileus eram de uma região em que o modo deles falarem era um pouco diferente. Nós temos diversas regiões no Brasil e, dependendo da região, nós conseguimos distinguir sotaques diferentes. Era a mesma coisa com os galileus. Os galileus tinham um sotaque diferente. Pedro jurou: Que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E Jesus tinha profetizado que Pedro negaria ele 3 vezes antes do galo cantar. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. E muitos estudiosos dizem que Pedro se converteu de verdade nesse momento. Foi quando ele realmente se arrependeu de ter deixado Jesus. Ele percebeu que, apesar de todas as palavras que ele tinha dito, que morreria com Jesus, que passaria por aquilo que Jesus passou, ele viu que ele realmente, quando a situação apertou, ele negou Jesus. E eu creio que o coração dele foi quebrado naquele momento e ele saiu dali chorando amargamente, arrependido daquilo que tinha feito. Capítulo 27. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então o amarraram, o levaram e entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: Pequei, pois traí um homem inocente. Imagino que talvez Judas só entregaria Jesus e talvez Jesus recebesse algum castigo e ele ficaria com dinheiro. Talvez penso que ele deva ter cogitado essa possibilidade, vendo que na realidade a traição dele fez com que Jesus fosse condenado à morte, ele se arrependeu amargamente. Nós não sabemos o que aconteceu com Judas no sentido do coração dele, se ele realmente se arrependeu, se ele se voltou para Deus, se ele pediu perdão pelo pecado dele. Mas nós vemos que ele se arrependeu de ter traído Jesus. Não questão de ter se arrependido para com Deus, pedido perdão para Deus, mas o coração dele se arrependeu das ações dele. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Os principais sacerdotes juntaram as moedas e disseram: Não seria certo colocar esse dinheiro no tesouro dos templos, pois é dinheiro manchado de sangue. Então resolveram comprar o campo do oleiro e transformá-lo num cemitério para estrangeiros. Por isso, até hoje, ele se chama Campo de Sangue. Cumpriu-se assim a profecia de Jeremias que diz: Tomaram as 30 peças de prata, preço pelo qual ele foi avaliado pelo povo de Israel, e compraram o campo do oleiro, conforme o Senhor ordenou. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: Você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para surpresa do governador, Jesus nada disse. Salmos 33, do 1 ao 11. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. É apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com melodias da harpa. Toquem música para ele com instrumento de 10 cordas. Entoem para ele um novo cântico. Toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Ele ama o que é justo e bom. O amor do Senhor enche a terra. O Senhor falou e os céus foram criados. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios.
que o mundo inteiro tema o Senhor e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir, tudo surgiu por sua ordem. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seus propósitos jamais serão abalados. E por fim, Provérbios 8, do 33 ao 36. Ouçam minhas instruções e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada de minha casa. Isso é a sabedoria falando. Pois quem me encontra, ou seja, quem encontra a sabedoria, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Aí está mais um incentivo para que nós busquemos a sabedoria, para que nós deixemos o nosso conforto para nós estudarmos, para nós buscarmos, para nós lermos, para nós orarmos, para nós pedirmos a sabedoria para o Senhor. Espero que essas palavras possam ter encontrado morada em seu coração. Existem algumas passagens um pouco mais complicadas. Eu gostaria de fazer um vídeo um pouco mais específico explicando. Se fosse explicar aqui, ficaria muito longo o vídeo. Mas em breve farei um vídeo para explicar um pouco melhor algumas das passagens que nós lemos hoje. Mas que você possa meditar. Caso você tenha alguma dúvida, também pode escrever aqui nos comentários. Eu farei o possível para responder. E vamos fazer uma oração para terminar esse devocional. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Senhor, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor tem nos revelado. Ajuda-nos a compreender os seus propósitos e os seus planos, aquilo que são mais profundos do que o nosso conhecimento. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua verdade. Senhor, abençoa para que nós possamos ter um dia bom, para que nós possamos ter um bom dia de trabalho abençoado por Ti. Abençoa para que nós possamos ter um dia de estudo ou mesmo um dia com as nossas tarefas, Senhor, para que tudo que nós façamos seja para a Tua glória. Senhor, abençoa os que estão doentes, para que o Senhor possa trazer cura, possa trazer libertação. Abençoa aqueles que estão procurando um emprego, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor traga o sustento, para que o Senhor não desampare o que está necessitado. Senhor, continua conosco hoje e sempre. Tira tudo que não é de Ti. Abençoa para que nós possamos fazer tudo para a Tua glória. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha um dia abençoado, que você continue caminhando com Cristo, sempre refletindo na palavra do Senhor e sempre, se possível, espalhando o Evangelho de Cristo. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.